Hoje nós vamos continuar nossa viagem pelo livro de Hebreus. Estamos no capítulo 2. E esse capítulo ele tem uma mensagem fantástica que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Fique aí, porque Deus quer falar contigo por meio da palavra. Olá, esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Coimbra e é um prazer mais uma vez poder encontrar você aqui. Hoje é quarta-feira, é dia de adoração ao nosso Deus e nós estamos aqui com o nosso culto de adoração. Lembrando você que está assistindo ao nosso canal, se você ainda não está inscrito, por favor, faça a sua inscrição. Também deixe aí o seu like. E eu queria fazer um desafio para você. Você tem um amigo, alguém que você gosta. E se você tem gostado, tem apreciado essas mensagens, por favor, tenta recrutar essa pessoa para que ela também possa assinar o nosso canal e receber também esses conteúdos. Eu tenho certeza que ela será muito abençoada. No último sábado, nós retornamos aos nossos cultos presenciais nas igrejas aqui de Goiânia. Já tivemos o primeiro culto, um número limitado de pessoas, é verdade, e continuaremos em oração. Em oração para que Deus nos dê possibilidades, para que a gente possa voltar logo, para que a gente possa de novo estar na igreja de uma forma plena como era antigamente. Mas até lá, nós louvamos ao Senhor também, porque nós temos essa oportunidade de nas nossas plataformas digitais, podermos nos encontrar. Esse é um momento em que nós fazemos os nossos pedidos de oração, é um momento em que a gente agradece a Deus também pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Aqui no canto da sua tela está aparecendo o meu número de WhatsApp e eu encorajo você, se quiser mandar uma mensagem diretamente para o pastor, eu asseguro você que amanhã, às 5 da manhã, eu estarei lá na minha casa, no escritório, de joelhos, rogando a Deus pela sua necessidade. Mas você pode agora aí com a sua família se juntar, pega a sua Bíblia, junta o pessoal e é hora dos pedidos, é hora dos agradecimentos. Nós vamos ter uma música e durante esse período, esse tempo da música, é a hora de vocês poderem fazer os seus pedidos de oração e também de elevarem a Deus essa prece. E depois que terminar a música, eu então vou orar por todos esses pedidos, rogando a Deus que possa derramar uma bênção especial sobre a sua vida. Vamos louvar. Te mal controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Porto seguro, pois seu rumo
Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas no alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Neste momento agora, eu convido você a orar. Aí onde você está, feche os seus olhos. Nós iremos pedir a bênção de Deus sobre o seu pedido e também sobre o seu agradecimento. Falemos com Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma quarta-feira em nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque com confiança nós apresentamos a Ti as nossas necessidades, sabendo que no céu tem um Deus que se importa e que cuida de cada um de nós. Mais uma vez, Senhor Deus, eu coloco cada família, eu coloco cada indivíduo e eu coloco cada uma das necessidades que foram levantadas. E agora, como intercessores, nós entramos diante do Teu trono para Te apresentar essas necessidades e que o Senhor, Pai, com a Tua boa vontade, como um Pai, possa atender, conforme a Tua santa e boa vontade. Prepara, Senhor Deus, agora o nosso coração para podermos estudar a Tua palavra. Que o mesmo Espírito Santo que a inspirou ilumine agora a nossa mente e prepare o nosso coração para que essa palavra possa ser acolhida e frutificar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então continuando a nossa viagem pelo livro de Hebreus. Na semana passada nós estudamos o capítulo 1 desse livro e você percebeu o quão importante ele é. Mas agora, ao entrar no capítulo 2, é interessante que você tenha em mente, que você não perca de vista o sentido geral do livro. E qual que é o sentido geral? Você se lembra? O autor de Hebreus, ele escreve para cristãos que saíram do judaísmo e que agora estavam desanimados da sua fé e estavam propensos a voltar para a lei de Moisés. Você se lembra disso? Pois bem, na semana passada, nós estudamos que, no capítulo 1, que Jesus Cristo ele é superior aos anjos. E por que isso era importante para aquela audiência? Porque os judeus eles tinham em alta conta os anjos, porque eles entendiam que os anjos haviam trazido a lei de Deus, que foi por intermédio dos anjos que a lei chegou até Moisés e então chegou até eles. E então, o autor de Hebreus crava no primeiro capítulo, Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, eu gostaria de ler com você agora os versos de 1 a 4, para que nós pudéssemos entender essa parte do capítulo. Por favor,
Busque a sua Bíblia, versos 1 a 4. Eu leio assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. No primeiro versículo, duas palavras gregas, elas se sobressaem. São as palavras prosequem e parerem. O que significam essas palavras de nomes tão complicados? Olha, as duas têm um sentido náutico. Como assim? Prosequem, em grego, simplesmente é o ato de amarrar um barco. Ou seja, de prender uma embarcação em alguma coisa firme. E o que significa parerem? Parerem indica uma nave, ou seja, um barco, uma canoa, que se afasta da margem, porque em algum momento os marinheiros negligenciaram um certo cuidado, não amarraram direito, e o barco então foi levado pela corrente, pela maré, pelo vento, e ele se perdeu. Então, basicamente, o versículo 1, ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: Portanto, devemos tentar com esforço ancorar nossas vidas nas coisas que nos foram ensinadas, para que a nave de nossa vida não vá à deriva, afaste-se do porto e naufrague. Queridos, o autor de Hebreus, ele entende que é muito importante que você se apegue às palavras que um dia você ouviu. Que essas palavras que nortearam a sua vida e que te trouxe até aqui, que essas palavras elas não sejam desatendidas, que você se firme nelas. O grande perigo nosso quando nós ingressamos na fé cristã é que quando a gente começa a caminhar, a gente começa muito animado, mas parece que quando o tempo passa, a gente vai deixando hábitos que um dia nós estabelecemos. Quantos adventistas do sétimo dia que eram exímios guardadores do sábado e hoje estão relaxados? Quantas pessoas que cuidavam das suas vestimentas, do seu preparo para o sábado e hoje simplesmente não se importam mais? Parece que aquelas verdades, elas deixaram de ser verdades. Aqui é uma recomendação, uma advertência, exatamente para a questão da negligência, do esquecimento, do desleixo. Agora, observe como que o autor da carta, ele faz a comparação. Essa comparação, ela é sempre feita do menor para o maior. E ele tem em mente duas revelações. A primeira revelação é que uma foi que a lei veio por meio dos anjos. Quer dizer, a lei de Moisés. Então, qualquer transgressão a essa lei tinha uma punição. Ela tinha um castigo. Interessante a gente parar um pouquinho para analisar a palavra transgressão. A palavra transgressão, aí nesse caso, no grego, é uma palavrinha chamada parabases. E o que significa parabases? Significa afastar-se para o lado. A palavra, ela sugere um avanço consciente sobre um limite, um ato deliberado em contraste com uma queda acidental. Então vamos exemplificar. Digamos que à noite, você naturalmente, por não ter uma boa visão, você pode tropeçar numa cerca, porque simplesmente você não a vê. Mas nesse caso aqui, é como se o sol estivesse brilhando, você tivesse consciência daquilo que você está vendo, você soubesse aonde está pisando, e aí você chega na cerca e de uma forma deliberada pula a cerca. Atravessa essa cerca. Aí é parabases, aí é transgressão. E aqui vale a gente ressaltar que a Bíblia é muito clara em afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso quer dizer que eu sou um pecador, que você também é um pecador. Ou seja, todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Só que é interessante, por mais que a Bíblia diz que todos pecaram, por mais que a Bíblia diz que não há um justo sequer,
a gente precisa se lembrar de uma outra coisa. Quando a gente vai na primeira carta que João escreveu, ele diz assim: o justo não vive na prática do pecado. Você sabe qual que é a diferença de ser um pecador e de não viver na prática do pecado? É como se a Bíblia quisesse dizer o seguinte: uma coisa é você pecar por acidente. E sabe, queridos, pecado na nossa vida precisa ser um acidente. É algo que você não queria fazer, mas você acabou fazendo. Nunca pode ser alguma coisa planejada, arquitetada, deliberada, entende? Isso é transgressão aberta, isso é para bases. E é por isso que o autor, então, ele recomenda, olha, se na lei de Moisés havia uma recomendação, tinha um castigo, tinha uma punição para quem quebrasse essa lei, que foi anjo que trouxe. Agora imagina uma palavra que foi trazida pelo Filho. Então a comparação que ele faz é bem interessante, porque ele dizia o seguinte: se você não pode ignorar uma revelação que anjo trouxe, você poderia ignorar a palavra que o Filho trouxe, sendo que o Filho é maior do que o anjo? Os cristãos judeus, eles tinham um zelo muito grande pela revelação do Antigo Testamento, mas eles estavam em perigo de não perceber a importância da nova revelação que lhes foi dada. Ou seja, eles ainda estavam naquele pensamento assim de valorizar mais o antigo, aquilo que acabou, aquilo que passou, e não dar importância àquilo que agora era realidade. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que muitas coisas que nós temos no Antigo Testamento, elas apontavam para um cumprimento no Novo Testamento. E muitas dessas coisas se cumpriram em Jesus. A Bíblia chama de sombras. E quando a sombra ela alcança uma realidade, ela deixa de existir. Aqui esses cristãos ainda estavam de olho no passado, de olho para essas sombras que haviam se desvanecido. Agora, aqui nessa perícope de 4 versículos, nós percebemos um fato interessante. Se você observar novamente o versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A pergunta do autor do livro é o seguinte: como que a gente pode escapar? Depois de a gente ter ouvido tudo, depois de a gente ter entendido tudo, como que poderemos escapar? Sabe, queridos, negligência é uma palavra que todos nós conhecemos, não só pelo sentido da palavra em si, mas a gente conhece também na nossa vida. Quantos de nós já não perdeu alguma coisa por negligência? Quantas vezes você deixou a panela no fogo, por exemplo, e se distraiu, e quando você olhou o alimento estava queimado? Quantas vezes a negligência, por exemplo, com o tempo, fez você perder a hora de um concurso, por exemplo, de uma prova, de um teste? E eu digo a você, a negligência tem feito muitas pessoas perderem muitas oportunidades na vida, oportunidades profissionais, acadêmicas, mas vai lá, essas coisas elas ainda são reparáveis. O problema é que a negligência no campo espiritual, ela coloca em risco algo que a gente tem de mais precioso, algo que a gente tem de mais valioso, que é a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que o autor desse livro está preocupado com esse fator, com essa questão da negligência. E interessante que eles negligenciaram as palavras faladas pelos anjos. E quando ele usa aqui um pronome nós, ele está falando de mim e ele está falando de você. Então, quando ele fala desse nós, ele diz que nós estamos num perigo muito maior de negligenciar a palavra falada por meio de Cristo. Você percebe? Eu te pergunto, será que eu estaria falando nessa hora com uma pessoa negligente no campo espiritual? Que não está, digamos assim, atentando para a sua vida espiritual? Que não se importa com os seus afazeres, com os seus devocionais? Que está sendo negligente na busca da palavra, da oração? É preciso a gente cuidar. E é interessante que nós vemos aqui esse perigo de negligenciar a salvação. E para isso você pode contrastar 2 palavras. O autor, ele não diz que você está em perigo de rejeitar. Rejeitar, geralmente, é uma coisa que cabe bem para um pagão, para uma pessoa que ainda não conhece. Você prega para ele, ele fala assim, não, eu não quero. Isso, ele rejeitou. Não, mas ele fala negligenciar.
Então, quando ele diz negligenciar, ele tem um público-alvo. Quem que é esse público-alvo? Esse público-alvo são os cristãos. Esse público-alvo é você. Esse público-alvo sou eu. O risco que nós corremos é de negligenciarmos tão grande salvação que foi falada por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele não estimula crentes pecadores a se tornar cristãos. Antes, ele encoraja cristãos a atentar para a grande salvação que receberam do Senhor. Você que está aí, você recebeu uma grande salvação do Senhor. Um dia você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Um dia você foi batizado. E a pergunta que precisa ser feita é: como que você está guardando esse tesouro? Como que você está tratando tudo isso, todo esse conhecimento que você tem? Sabe, queridos, nós, na nossa vida espiritual, temos algumas dificuldades. E parece que a vida moderna, ela trouxe tantas preocupações, ela trouxe tantas ocupações, a gente tem que dar conta de tanta coisa, é no trabalho, é na escola, é com os amigos. E agora, com a tecnologia, então, misericórdia. Quando você abre o seu celular, quando você entra na internet, você vai para o YouTube, aquela infinidade de vídeos, WhatsApp, tanta coisa engraçada. E qual é o risco que a gente corre com tantos entretenimentos, com tanta coisa para tirar a nossa atenção? A gente passa a negligenciar algo que é essencial para a nossa salvação. Exercícios como a palavra de Deus. Você tem um tempo específico para ler a Bíblia? Eu te pergunto, você já leu a Bíblia hoje? A oração, e eu não estou falando daquela oração que você faz ali apressadamente antes das refeições, eu não estou falando também ali antes de dormir ou depois que você acorda, não, eu te pergunto, você tem um tempo com Deus? É sua alegria abrir o coração a Deus como um amigo? É bem verdade que nesses dias não estamos podendo frequentar a igreja, mas nós conhecemos muitas pessoas que preferem ir a um shopping, ficar em casa assistindo Fantástico, Faustão, sei lá, do que vir para a igreja. Pessoas que negligenciam o contato dos membros uns com os outros. Sabe, todas essas negligências, elas ocasionam um afastamento progressivo da fé e faz com que um dia verdades que tocaram o seu coração, que te fizeram chorar, se emocionar, elas possam ser esquecidas e você lentamente vai se afastando do alvo e da salvação que um dia você encontrou. Sabe, queridos, o autor da carta, ele termina o seu parágrafo estabelecendo 3 formas em que a revelação cristã ela é única. Primeiro, ela é única em sua origem. Por quê? Ela provém diretamente das palavras do próprio Jesus. Então ela é única disso. Outra coisa, ela é única em sua transmissão. Chegou às pessoas a quem o autor de Hebreus escreve. Por meio de quem? Por meio daqueles que tinham ouvido diretamente de Jesus. Então ele dizia, olha, ela é única na sua origem, ela é única também na sua transmissão e também ela é única na sua efetividade. E por que efetividade? Volta a olhar aí para o versículo 4. Fala assim, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, toda essa palavra falada por meio do Filho, toda essa palavra que passou para os primeiros discípulos e chegaram até os cristãos hebreus e chegou até você e a mim, toda ela foi provada com prodígios, com milagres. As palavras de Jesus eram palavras que falavam aos ventos e eles se calavam. As palavras de Jesus eram ouvidas por alguém que já havia morrido e este ressuscitava. Se alguém estava cego ou paralítico, eles recobravam os seus movimentos. Tudo isso porque essa palavra tem poder. Então, a ênfase aqui nesses 4 capítulos é o seguinte: creia na palavra, obedeça à palavra e, mais do que tudo, se apegue à palavra. Não deixe escapar. Não perca a herança espiritual que você já tem. Agora, eu quero me ater com você a partir dos versos 5 em diante. E é interessante a gente perceber aqui algumas questões que sobressaem desse capítulo e que têm uma aplicação espiritual maravilhosa.
E eu queria ler com você agora, a partir do versículo 5 até o verso 9. Nos acompanhe. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? Verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora presta atenção, finalzinho do verso 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E aí vamos para o verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, quem? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui é interessante você entender essa parte do capítulo. Do que se trata esse versículo 6 e 7? Que é o homem, para que dele te lembres? Se você for no Salmos 8, você vai ver então a íntegra dessa declaração. E o que Davi ali está falando? Ele está maravilhado com o homem. Ele olha para o homem, para a sua finitude, para as suas fraquezas, para os seus pecados, e ele fala assim para Deus: Senhor, que é o homem para que dele te lembres? E aí ele continua: o Senhor fez ele um pouco menor que os anjos, só que o Senhor deu a ele o domínio. E nós vemos lá em Gênesis que quando o homem foi criado, Deus falou: olha, domine sobre as aves dos céus, domine sobre os animais, domine sobre os peixes, dê nome a eles. O homem era para dominar sobre toda a criação. Mas o que aconteceu? Quando o pecado ele entra no mundo, ele perde o domínio de tudo. Ele perde o domínio até de si próprio. E o que nós vemos em Gênesis é que aquele que foi criado para dominar, ele fica dominado. Dominado por quem? Dominado pelo pecado. E agora, dominado pelo pecado, ele é afetado pela fraqueza. Ele é afetado pela doença. Ele é afetado pela morte. Ou seja, queridos, Deus criou o homem para ser uma coisa e ele se tornou outra completamente diferente. É uma criatura frustrada por suas circunstâncias, derrotada por suas tentações, cercado por suas fraquezas. Então, este é o homem. Só que é interessante que quando ele cai, quando ele fraqueja, quando ele tinha que dominar e não domina, olha o que acontece. E aqui é a beleza da Bíblia. No versículo 9, diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, o que aconteceu? Ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Sabe, queridos, Jesus Cristo sofreu, morreu, e porque morreu, ele entrou na glória. E este sofrimento, e essa morte, e essa glória, elas são em favor de quem? São em favor do homem que fracassou. Porque Jesus Cristo morreu para que o homem fosse o que ele devia ser. Isso é maravilhoso. É como se aqui nós nos lembrássemos agora daquela frase de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, que ele fala de dois Adões. Ele fala do primeiro Adão, que esse pecou, esse falhou, mas daí ele fala de Jesus Cristo, que é o segundo Adão. E tudo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e faz direito e completa. É como se uma criança fosse e fizesse uma besteira e você, pai, que é o adulto, vai lá e conserta o que ele fez. Foi exatamente isso que o nosso Cristo fez. Ele morreu para nos libertar da nossa frustração, da nossa escravidão, do nosso aprisionamento e da nossa fraqueza. E para que mais? E para nos conceder o domínio que um dia nós tínhamos e acabamos perdendo. Cristo, o nosso Salvador, ele morreu para recriar o homem de maneira que chegasse a ser aquilo
para o que originariamente ele tinha sido criado. Você já ouviu falar na expressão plano da redenção? O que é o plano da redenção? Todo o plano da redenção ele foi montado por Deus através da pessoa de Jesus Cristo com um objetivo: devolver ao homem a glória que ele tinha antes do pecado. Se a gente pegar toda a Bíblia, imagina a Bíblia, Gênesis a Apocalipse, imagina Gênesis 1 a Apocalipse 22. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 1 e 2, você vê o mundo perfeito de Deus sem pecado. E aí agora você pega todo aquele meio e vai até Apocalipse 21. Se você pegar todo esse meio, ali é todo o trato de Deus com o pecado. E você vê os 2 últimos capítulos do Apocalipse, onde você vê uma realidade que se parece com aquela realidade do início e que havia se perdido. Então, praticamente 98, 99% da Bíblia é um Deus correndo atrás dos seus filhos. É um Deus buscando salvar. É um Deus dizendo, não vai por aí, vai por aqui. É um Deus corrigindo, educando, curando, abraçando, chorando, tudo com um objetivo. E o objetivo é dizer para você e para mim, filho, volta, não é por aí. Vem, eu tenho um caminho melhor para você. Olha para cá. É aquele Deus consertando as coisas que a gente estragou. Isso é uma coisa linda, e esse capítulo 2 de Hebreus, ele tem essa mensagem maravilhosa de um irmão mais velho que vem para guiar e consertar as coisas que nós, irmãos mais novos, crianças inocentes, muitas vezes estamos estragando. Queridos, dessa maneira, nessa passagem nós encontramos 3 ideias básicas. E que ideias são essas? Primeiro, Deus criou o homem só um pouco inferior a si mesmo para que tivesse o domínio sobre todas as coisas. Ok? 2. Pelo pecado, o que aconteceu? O homem se sumiu na frustração e na derrota em vez de exercer o seu domínio e a sua possessão. E o terceiro passo, que é nesse estado de frustração e derrota, se introduziu Jesus Cristo, para que por meio da sua vida, morte e glória, o homem pudesse ser aquilo para o qual ele fora criado. Ou seja, Jesus Cristo, o autor do plano da redenção, ele está atuando na minha vida. Ele quer atuar na sua vida com um objetivo: fazer eu e você sermos exatamente aquilo que um dia Deus planejou para toda a humanidade. Louvado seja o nosso Deus por isso. A sua humanidade permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória. Nós vemos no versículo 9 exatamente isso. Jesus Cristo, quando ele morre, eu não sei se você se lembra desse relato, mas Maria vem para tocá-lo, ele diz assim: Maria, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu pai. E no momento então, depois desse episódio, ele vai até o pai, é como se ele estivesse entregando a sua missão, e ali ele é glorificado. Então quando ele volta para a terra, para passar mais um tempo com seus discípulos, nós já vemos a imagem de um Jesus Cristo glorificado. Ele entrou na glória. E o que é mais interessante? Quando ele entra na glória também, nós agora somos também participantes dessa glória. Você quer dizer amém? Louvado seja Deus por isso. Mas agora eu quero chamar a tua atenção para mais uma parte desse capítulo 2, dos versos 10 a 13. Olha aí na sua Bíblia que mensagem maravilhosa. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então quando você lê aí no verso 10, que diz assim: porque convinha que aquele, esse aquele é quem? Esse aquele é Deus Pai. Ok? Então ele fala assim: por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, quem? O autor da salvação deles. Quem que é o autor da nossa salvação? Quem que é a igreja? É Jesus Cristo.
E aqui diz então que Deus o aperfeiçoou. E você vai entender esse sentido do que é ser aperfeiçoado e de como que Cristo foi aperfeiçoado. Mas aqui quando a Bíblia diz que Ele é o autor da nossa salvação, a palavra grega aqui é archegos. E eu dei uma pesquisada no original, o significado de archegos, e é uma coisa incrível. O significado simples dessa palavra significa apenas cabeça. É um cabeça, é um chefe. Em tese, é um fundador, um originador. Nesse sentido, usa-se acerca da pessoa que funda uma cidade, ou então uma família, ou então uma escola filosófica, por exemplo. Também ele é empregado como fonte e também origem. Então, um bom governante, nesse caso, é o archegos da paz. E o mau governante, que o nosso país está cheio, é o archegos da confusão. Archegos é o autor. Então, nós temos governantes que podem ser autores da paz ou autores da confusão. Então, há uma ideia básica que ressoa em todas as acepções do vocábulo. Um archegos, ou seja, um autor, é aquele que começa algo para que outros possam ter acesso a isso. Você entendeu? É aquele que começa algo para que todos possam ter acesso àquilo que ele começou. Então, vamos exemplificar. Uma pessoa, por exemplo, ele inicia uma família para que outros possam nascer em seu seio. Por exemplo, você aí que está me ouvindo. Você só existe porque um dia seu pai e sua mãe resolveram se casar. E eles constituíram uma família, então você existe. Então seu pai e a sua mãe são archegos, são autores da família. O que mais? Uma pessoa que funda uma cidade. Eu te pergunto, você sabe quem fundou a sua cidade? Essa pessoa é um archegos. Porque ele iniciou uma cidade e hoje o que acontece? E hoje você mora nela. Eu estou falando aqui de Goiânia, então eu tenho que agradecer um dia pessoas que fundaram essa cidade. E é uma bela cidade. E hoje eu moro nela. E milhões de pessoas também. Uma pessoa que inaugura uma escola filosófica para que outros possam segui-lo na verdade e na paz que ele descobriu por si mesmo. Então, em suma, um archegos é o autor de bênção ou de desgraças para outros. É aquele que abre o rastro para que outros o sigam. E agora eu entendo que você já sabe aonde eu quero chegar. Jesus Cristo é o pioneiro que nos abriu o caminho para Deus que devemos seguir. Amém por isso? Ele abriu o caminho. Então, quando a Bíblia diz que Ele é o autor da salvação, é como se dissesse o seguinte: a salvação tem um fundador, a salvação tem uma origem, a salvação tem um precursor, tem um pioneiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é nosso archegos. É Ele quem foi. E é aquele que fala assim: venham agora atrás de mim, porque eu estou indo para o meu Pai. E não é à toa, a Bíblia é fantástica. Você está estudando a lição da escola sabatina e é incrível essa lição, porque ela nos ensina a interpretar a Bíblia. Isso aqui cai muito bem com um verso muito conhecido nosso, que está em São João 14, verso 6. O que é que ele diz ali? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por quem? Senão por mim, porque foi Ele que foi na frente, Ele é o pioneiro. Deus é bom. Amém por isso. Agora, tem uma palavrinha aí no versículo 10 que caberia a gente falar um pouco, porque aqui diz que Jesus foi aperfeiçoado. E eu te pergunto, você concordaria com isso, que Jesus foi aperfeiçoado? Será que nós não cremos que Jesus era perfeito? Em que Deus o aperfeiçoou? É interessante a gente estudar isso. Essa declaração não sugere, naturalmente, que Jesus Cristo ele era imperfeito quando ele veio à Terra. Aqui, a palavra grega é teleios. E teleios significa o quê? Completar, efetivar e tornar apropriado. Isso é teleios. Teleios dá uma ideia de completude, sabe? Dá uma ideia de uma coisa plena. Jesus Cristo não poderia ter se tornado Salvador e sumo sacerdote apropriado se não houvesse se tornado homem, sofrido e também o quê? E também morrido. Sabe, queridos, Jesus Cristo é o nosso Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor entendeu que a única forma de poder salvar o homem seria se ser homem. E a partir daí, então, operar a sua salvação.
por meio dos seus sofrimentos, sabe o que Jesus Cristo fez? Ele se identificou realmente com os homens. Existe uma visão grega, e o básico da visão grega é que os deuses, eles vivem separados dos homens, enquanto que na concepção cristã é o contrário disso, é a identidade. É a identidade. E sabe de que maneira Jesus se identifica com você? E sabe de que maneira ele se identifica comigo? Por meio dos seus sofrimentos. Então, queridos, é como se a Bíblia, ela quisesse dizer assim para você e para mim, por meio de tudo aquilo que o nosso mestre passou, por meio das suas provações, das suas tentações, das suas dores, ele se torna plenamente apto para ser o teu representante e o meu representante. A partir do momento que esse Deus resolve viver como homem, quando eu caio agora de joelhos diante dele, ele sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque ele se identificou comigo. E aí a gente se lembra do que João falou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E passou por tudo aquilo que nós hoje passamos, para ser o nosso representante. E eu gostaria de concluir a mensagem desta noite nos versículos 15 até o 18. Antes eu queria ler o verso 14, me permita. Fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Nós estamos cansados de ver telejornais, e cada vez que a gente vê jornal, a gente se assusta com a quantidade de pessoas que está morrendo em função da Covid-19. E eu até aconselho você a não focar tanto em telejornal, porque isso tudo vai mexendo com a nossa mente. Mas todos nós que estamos dentro de nossas casas nesses dias, tememos algo, não é verdade? A gente não quer morrer. A gente não quer ver ninguém da nossa família morrendo. E é por isso que a gente está se cercando de cuidados. Queridos, mas a boa notícia no versículo 15 é que Jesus Cristo, por meio da sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, aqui nesse verso está dizendo que se por acaso dormirmos no Senhor, porque esse é o destino de todos nós, nós podemos ter a certeza de que nós passaremos lá apenas um tempo, porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar para poder vivermos a vida eterna ao seu lado. Amém por isso? No verso 15 diz que tudo isso Ele fez, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É uma maravilha a obra que Jesus Cristo fez e está fazendo por mim e por você. E então, a conclusão do capítulo 2, eu quero levar você especialmente agora aos versos 17 e 18, quando o autor da carta diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E no 18, ele fecha dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. É lindo isso aqui. Aqui o autor do livro, ele está falando especialmente sobre essa função de Jesus Cristo como seu representante. Ele representa você. Um sumo sacerdote, ele tinha uma missão básica. Ele representava Deus diante do homem, o homem diante de Deus. E aqui, o autor de Hebreus apresenta Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. E sabe, queridos, aqui diz que em tudo ele foi tentado. E sabe por que ele foi tentado? Para que ele pudesse hoje socorrer os que são tentados. Há um livro, eu tenho um livro na minha casa, e esse livro tem uma frase que eu até anotei na minha Bíblia o dia que eu li.
É um livro de John Drescher. E ele diz assim: nunca tente tirar alguém do deserto se você nunca esteve lá. Sabe qual que é a boa notícia? É que o nosso representante, o nosso Cristo, passou pelo deserto dessa vida. Então, nessa hora, eu posso estar falando para alguém que está se sentindo só. E para você que está só. Para você que foi abandonado, traído. Quando você cai de joelhos e fala assim: ah, Senhor, eu me sinto sozinha. Eu fui deixada. Pode ter certeza que Jesus Cristo diz para você assim: sabe, filha, eu sei o que é isso. Porque lá no Getsemane, na hora que eu mais precisava dos meus amigos, eles estavam dormindo. E um deles, com um beijo, me traiu. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser largado, o que é ser deixado. Se eu estiver falando nesse momento para alguém que está com ansiedade, não dorme direito, tem síndrome do pânico, Jesus Cristo, Ele entende você. E Ele pode olhar nos seus olhos e dizer assim para ti: olha, eu sei o que é isso. No Getsemane, o pavor da morte foi tão grande que eu suei gotas de sangue. Então eu sei o que é estar ansioso. Fica aqui perto de mim que eu cuido de você. Você também pode dizer para Jesus assim: Pai, está doendo. Não estou mais aguentando essa dor. E mais uma vez Ele vai dizer para você: eu sei o que é isso. Você não tem ideia da dor que eu senti ao carregar aquela cruz. Você não tem ideia da dor que eu senti quando aqueles espinhos penetraram na minha cabeça e sangue espalharam pelo meu rosto. Você não tem ideia da dor da crucifixão. Sabe, queridos, hoje nós podemos louvar a Deus. Nós podemos agradecer ao nosso Deus, porque nós temos alguém que se compadece de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo é o meu legítimo representante. Ele é o seu legítimo representante. E é a esse Deus que nós devemos entregar continuamente a nossa vida. É a esse Deus que nós devemos a cada dia nos ajoelhar e entender que Ele sabe exatamente o que está passando por conosco. Nessa hora eu quero orar com você. Nessa hora eu quero mais uma vez colocar a sua vida nas mãos do seu representante, na mão do seu Deus, daquele que te ama. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela grande salvação que o Senhor nos oferece por intermédio de Jesus Cristo. Ó Deus, hoje nós entendemos que as verdades que escutamos, que aquilo que um dia nos fez emocionar e nos levou a nos entregar ao Senhor, Pai querido, essas coisas elas precisam estar vivas. Essas coisas não podem ser esquecidas, Senhor Deus. Oh, Pai, nós não queremos ser negligentes, negligenciar exatamente aquilo que pode nos salvar. Então, querido Deus, reforça no nosso coração o desejo de nos apegarmos às Tuas promessas e de não desistirmos do caminho que um dia nós começamos a caminhar. E muito obrigado, Senhor Deus, porque naquilo que falhamos, o Senhor consertou. Naquilo que não podíamos, o Senhor veio e fez aquilo que para o homem era impossível. Muito obrigado porque hoje nós podemos orar a um Deus que sabe exatamente o que é ser homem. Porque o Senhor se tornou com seus sofrimentos aperfeiçoado, o legítimo representante da raça humana. Nessa hora eu te entrego cada um dos teus filhos. Cada um daqueles que está ansioso, está com alguma dificuldade, eu coloco eles nas tuas mãos nesta hora. Eu te peço que o Senhor os abrace e que nós nos sintamos confortáveis ao lado do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.